Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidos pela manhã para prosseguirmos nos estudos, né, nos comentários do livro Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, editada pelo Hamed. Hoje, introduzindo o capítulo de número 31. Olha a denominação que interessante: As Duas Faces da Culpa. E ele já começa com uma introdução muito bonita, com uma escolha muito bonita, né, de uma passagem do Evangelho de Marcos 14:72, falando o seguinte: E imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante duas vezes, me negarás três vezes. E começou a chorar. Eu achei muito bonita a escolha, né? Como essas duas faces da culpa, porque vendo um pouco do sentido disso que Pedro está vivendo, né? Que é essa profunda culpa de se lembrar daquilo que o mestre havia dito: olha, você vai me negar três vezes. E ele se lembra, né? Se recorda disso e chora profundamente. E recapitulando, né, essa fala de Jesus, da negação de Pedro, havia sido dita na última ceia, quando eles fizeram ali, né, o último momento, o último partilhar entre Jesus e os discípulos. E ele comenta a Pedro, né, olha, Pedro, você vai me negar três vezes, né? Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro não imaginou que seria capaz de fazer aquilo, né? Então, não, não é verdade. E passado um tempo, né, passado o episódio ali da crucificação, ele se recorda daquilo que Jesus havia dito e chora profundamente. Olha que interessante, né? Vamos começar então o capítulo propriamente dito. A culpa nos paralisa no tempo e ficamos soterrados sobre os escombros de nossos desacertos. Ela interrompe as nossas oportunidades de crescimento no presente em virtude de nossa obstinação neurótica em comportamentos do passado. Então é como se a gente ficasse revivendo esses acontecimentos do passado e a culpa ali assomando a nossa consciência, né? Como é dizer bem o que aconteceu ali com Pedro? Imagina, né? Ao se recordar daquilo que Jesus havia dito, como quase uma premonição daquilo que haveria de se dar, chora profundamente, né? E provavelmente o fez várias vezes, revivendo, né? Aquela escolha que até então ele cometeu algumas vezes, não foi só uma, fez três. Ela interrompe as nossas oportunidades de crescimento no presente. Isso é verdade que, de algum modo, essa culpa ressoma a fim de que a gente olhe para isso, integre dentro de nós, né? Quase como uma ressignificação. Também é verdade que manter isso no nosso coração de forma indefinida, como diz Hamed, interrompe as nossas oportunidades de crescimento no presente. Fixados no passado, nesse evento mais destrutivo, nessa escolha mais infeliz que a gente foi capaz de fazer, é como se a gente ficasse realmente nesse círculo vicioso em que não sai, não constrói nada e fica paralisado, né, no passado, soterrados nos escombros dos nossos desacertos. A culpa se estrutura nas crenças antigas do pecado irreparável e nos alicerces do perfeccionismo. Então, como se diz, né? É algo mais presente ali naquela pessoa perfeccionista, né? Que acha que tudo que faz, que tudo o que diz tem que ser perfeito, irrepreensível, sem perceber, né? Que nós somos seres em evolução. E que por conta disso, é nesse processo de erro e de acerto e de conserto, principalmente, é que a gente vai de fato progredir. E é como ele fala ali também, se estrutura nas crenças antigas do pecado irreparável. Então, bom, já que eu cometi isso, eu vou ficar no fogo do inferno, né? Tenho que pagar de forma indefinida isso. E não é bem assim, não é? Como se diz, a vida está sempre aí nos renovando as oportunidades de fazer diferente, de ser melhor. E no final das contas é isso que realmente importa, aquilo que a gente está construindo no presente, né? Se a gente for de fato ficar fixado nos erros que a gente cometeu só nessa vida, imagina as tantas outras que estão aí por trás, né? E que são também fruto, né, desse nosso histórico. Mas ainda bem que há o esquecimento e que a gente não se lembra disso, mas muitas vezes traz no inconsciente essa culpa profunda, né? Desde pequeno. Só quando aceitamos que a vida perfeita é impossibilidade humana, quando aprendermos que há limites em nosso grau evolutivo, quando nos conscientizarmos de que não temos todas as respostas para o que acontece, quando aceitarmos que somos passíveis de falhas ou de enganos,
Quando abandonarmos o complexo de onipotência, é que a culpa terá acesso restrito no nosso mundo íntimo. Então, veja, né? Nós somos mesmo, viemos, né, de um histórico muitas vezes de grandes desacertos e faz parte do nosso processo evolutivo, né? Ele fala, a culpa terá um acesso cada vez mais restrito na nossa vida quando a gente se conscientizar do nosso tamanho espiritual, do nosso grau evolutivo, das restrições que a gente tem. Isso é verdade que a gente tem que ter esperança e uma postura mais ativa no sentido de melhorar isso, é entender, eu estou aqui, e ter consciência profunda disso. Eu não estou ali onde eu gostaria, estou aqui, mas tomo passos ativos no sentido de caminhar nesse sentido, mas sei que diante desse caminho ainda cairei muitas vezes, mas sempre nessa tentativa ativa de ser melhor, de dar o meu melhor, mas sabendo que não é do dia para a noite, né? Que as coisas vão de mudar de forma completa. Essa gradação mesmo da vida, das circunstâncias que vão nos sendo dadas. O arrependimento se distingue da culpa. O arrependimento se manifesta como tomamos ciência de que sabíamos fazer algo melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é prepotência daquele que crê que deveria ter agido melhor, que deveria ter previsto anteriormente os problemas atuais, porém não o fez propositadamente, porque seu senso crítico era inexpressível. Não possuía consciência individual e coletiva nem autorreflexão. Em outras palavras, sua consistência evolutiva era limitada. Então é interessante essa diferenciação que ele faz do arrependimento, né? O arrependimento seria a postura daquele que percebe, que sabe, que poderia ter feito diferente, não fez, daquele que é consciente, né? Pelo processo da autorreflexão, foi capaz de entender: olha, eu sabia sim fazer diferente e não fiz. E o que é diferente muitas vezes daquilo que ele coloca como culpa, que é a prepotência daquele que crê que deveria ter agido melhor. Porém, aquela conduta que tomou naquele momento não foi de forma propositada, né? Não possuía consciência individual e coletiva nem autorreflexão. E o exemplo prático disso muitas vezes é quando a gente cresceu um pouco mais em autorreflexão, em autopercepção, quando a gente olha nosso histórico dessa vida mesmo, né? Uns anos atrás, quando a gente analisa algumas condutas, algumas atitudes, algumas posturas, vem essa culpa. Ou seja, como se a gente quisesse carregar para o ontem aquilo que a gente é hoje. E não dá, né? Quando a gente vai passando pelas experiências, a gente vai progredindo. O ideal é que a gente vá sendo mesmo cada vez melhor, que vá evoluindo, que vá se construindo e se transformando em alguém melhor. E aí, quando a gente olha ali o nosso passado, muitas vezes nem muito distante, a gente percebe, olha, isso não foi correto, eu poderia ter feito diferente. Poderia mesmo. Com a consciência de hoje, claro, né? Poderia sim, mas e daquela época? Não era o seu grau evolutivo? Aquela atitude não foi compatível com aquilo que você acreditava, com aquilo que você vivia, com aquilo que você achava que era verdade? Então, muitas vezes é isso, essa prepotência de achar que a gente já está pronto, mas espera, né? A vida é esse processo gradual de evolução, de conscientização, de transformação dos nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas atitudes, né? Então, pensar um pouco sobre isso. O arrependimento seria aquilo que a gente já sabe. E a gente também vivencia isso, né? Olha, eu já sabia fazer diferente, mas insisti em fazer isso. Agora, a culpa não. Muitas vezes é observar esse passado e pensar, poxa, falhei ali. Mas será que tinha consciência de hoje? Muitas vezes não, né? E, inclusive, muitas vezes foi exatamente por conta daquele erro, que aquele erro, né, que aquela dor que muito provavelmente a gente viveu foi o que nos trouxe até aqui e que nos fez ganhar essa consciência que temos hoje, inclusive. Então, é pensar um pouco sobre isso. A raiz da culpa é o nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas de como nós e os outros deveriam ser, de como deveríamos nos comportar diante dos fatos e acontecimentos. Olha que interessante. Nosso imenso orgulho. Então, a culpa provém muito disso, da gente achar que a gente estava em um patamar evolutivo que não está, e por isso a beleza da gente se perceber, não, eu estou aqui, estou dando os primeiros passos, estou nessa tentativa mesmo, mas eu não sou aquilo ali, não. Nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas de como nós e os outros deveríamos ser. Ah, mas eu deveria ter feito isso, mas eu deveria ser assim. E esse orgulho
de não se perceber falho, imperfeito, muitas vezes essa visão muito perfeccionista das coisas, né? E que não deixa de ser mesmo, desse ser profundamente culpado, seja dessa vida ou de tantas outras, muitas vezes, né? Trava esse perfeccionismo como uma carga mesmo, de tantas outras vidas em que errou, muitas vezes de forma assim muito grave, né? E que agora ressoma ali da alma, né? Vai ressurgindo vez ou outra em alguns momentos da vida. É como se isso às vezes ficasse de forma mais latente, né? Há culpas e culpas. Olha que interessante, que agora ele vai começar a introduzir essas duas faces da culpa, há culpas e culpas. Simão Pedro, filho de Jonas, conhecido como Pedro, do latim Petra, de rocha, rochedo, penhasco, pedra. Na realidade, não tinha muito de rocha ou pedra. Era um homem comum, mas com muitas das fragilidades humanas. Olha que bonito, que humanidade, né, ao descrever Pedro. Pedro, que do latim vem de rocha, né, como desse rochedo mesmo, na realidade não tinha muito de rocha. Era um homem comum, com também fragilidades comuns, humanas. Na última ceia, Pedro contestou a predição do mestre, que dizia: Antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. O apóstolo deu a entender que os outros poderiam traí-lo, mas ele, a rocha, sob nenhuma condição, negaria o amor e a amizade que tinha pelo mestre. Então, olha a prepotência, o orgulho de Pedro, né, de ao não entender as fragilidades que ainda tinha dentro do coração, imaginou, tantos outros podem traí-lo. Eu não, de forma nenhuma eu seria capaz de fazer isso. Depois, Pedro teve a percepção da sua imaturidade e se arrependeu profundamente. Aceitou a condição de criatura em fase de crescimento espiritual que ainda não tinha chegado na plenitude do ser. Quem se arrepende, abandona a culpa, pois não mais aprova os velhos comportamentos e atos imaturos. Então, imagina, Pedro foi quem foi, né? Nós falamos até hoje de Pedro, de toda essa influência que teve, né? Dessa rocha que realmente se transformou em rocha, em pedra, ao longo do tempo, como esse pilar mesmo do cristianismo ali primitivo e que teve tamanha importância, muito provavelmente por conta desse acontecimento, ou seja, ali foi capaz de entender, ainda era frágil, né? Tinha muitas imaturidades, tinha muitos defeitos comuns humanos, e ao perceber o equívoco que cometeu, é o que ele fala, não ficou fixado na culpa, saiu de novo a semear, como a construir um novo destino a partir daquele equívoco cometido, né? Quem se arrepende abandona a culpa, pois não mais aprova os velhos comportamentos e atos imaturos. Então, além de ficar, sai, né, dessa postura de ficar fixado nos atos imaturos que teve e fala, não, a partir de agora, não só não mais aprovo, como faço diferente. Todavia, não se autocastiga pelo fato de não ser perfeito, nem causa a própria ruína física ou emocional, porque é verdade. A culpa, muitas vezes, ela nos paralisa de tal modo que muitas vezes a gente auto-sabota a nossa felicidade. Então, passado aquele momento infeliz, aquela escolha mais equivocada, se a gente não sabe lidar com isso de uma forma construtiva, é o que ele fala ali, a gente se autodestrói, física, emocional, né? Por quê, né? De algum modo isso vai ruindo a nossa fortaleza interior e a gente vai deixando mesmo, como se fosse a culpa corrosiva da nossa alma, que vai ao longo do tempo, além de perder a vitalidade, auto-sabotando sua felicidade. Então, há novas chances, há novas oportunidades renovadas de, olha, filho, já que você percebeu que fez diferente, eu te dou, já que percebeu que foi equivocado, eu te dou novas oportunidades. E ali, ao receber essas novas oportunidades, por conta da culpa que carrega, muitas vezes auto-sabota. Então, poderia ali fazer diferente, poderia ali fazer melhor, mas não se dá o direito, né? Se autocastiga de tal modo que castiga inclusive os outros com quem convive. E é uma passagem bonita do livro Pensamento e Vida, né, ditado pelo Emmanuel também, quando ele vai comentar da culpa, porque ela fala que esse corrosivo, que corrói não só a pessoa ali culpada, mas é como se intoxicasse o ambiente todo e todas as pessoas com as quais ele convive, né? Então, não só se autocastiga, através da culpa, de forma inconsciente também acaba machucando as pessoas por não se permitir mais ser feliz, por não se permitir mais ter renovadas essas oportunidades, né?
E ele comenta que Pedro foi diferente. Não se autocastiga pelo fato de não ser perfeito, nem causa a própria ruína física ou emocional, abandonando-se no mar de lamentação e pesar. Ao contrário, e olha que bonito, assume a responsabilidade dos seus erros e evita repeti-los. Então, qual seria nosso papel? Você como Pedro, né? Assume a responsabilidade, eu fiz isso mesmo. E essa autoaceitação, inclusive de nós mesmos, né, principalmente começa por nós de, olha, de fato eu errei profundamente. Assume a responsabilidade e evita repeti-los. Vou fazer o melhor para que isso não aconteça mais, para que isso não se repita. Ao mesmo tempo, abranda seu julgamento e perdoa a si mesmo. Bonito, né? Quem está comprometido a fazer diferente, a fazer melhor, e quão difícil é fazer diferente, fazer melhor, vai abrandando do julgamento, perdoando a si mesmo e, consequentemente, perdoando também com mais facilidade os outros. Simão Pedro superou a culpa, transformou-se interiormente, vivenciou uma existência de amor, compaixão, serenidade e perdão. Então é muito bonito ver essa transformação de Pedro nessa pessoa mais bruta, né, mais embrutecida, com sentimentos mais primitivos mesmo, como todos nós, e que vai se transformando ao longo do tempo, se lapidando nessa rocha, muitas vezes ali a lapidar, mas que com essa postura ativa de fazer diferente, de evitar cometer os mesmos erros, de se responsabilizar pelos seus próprios atos e pelo seu passado também, é que vai sendo lapidado, transformado nessa pedra preciosa, bonita, lapidada, né? Forjada mesmo. Ele despertou em si o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova de Jesus sem distinção de raça, nacionalidade ou condição sexual das pessoas da sua época. Pedro suplantou a culpa. A análise da culpa no comportamento de Simão Pedro diverge completamente da reflexão sobre Judas Iscariotes. Então, essa já seria a segunda face da culpa, né? Primeiro, uma culpa construtiva, daquele que se responsabiliza mesmo pelos seus erros, mas que toma essa postura ativa de modificar e de evitar cometer aqueles mesmos equívocos, aqueles mesmos atos, né? Para de Judas. Quando Jesus estava sendo julgado pela Suprema Corte Judia, o grande sinédrio, Judas estava do lado de fora, remoendo-se de culpa. Judas sucumbiu diante do seu engano. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando um sangue inocente. Mas eles responderam: que temos com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Então é comentado que Judas, logo ali ao perceber o equívoco, ao sentir, como se diz Hamed, esse profundo remorso, ao tentar então devolver as moedas, né? Ao perceber realmente a decisão infeliz que tinha tomado, ele acaba se enforcando. Então é essa culpa destrutiva que, ao invés de construir, ao perceber os equívocos e construir, fazer diferente, não, se autodestrói. Muitas vezes de forma tamanha que não é capaz de suportar tamanha culpa que muitas vezes vem a cometer, inclusive enforcamento, que foi o caso de Judas, né? Suicídio. Ele se autodestruiu ao deparar com o tormento da traição ao mestre. De forma inocente, Judas acreditou nas promessas dissimuladas do poder mundano e falseou fatalmente. E é interessante perceber, porque muito se comenta dessa postura de Judas, né? Que, como ele diz ali, de forma inocente, Judas acreditava realmente que o reino de Deus poderia ser mostrado ao mundo todo. O que ele queria era a difusão universal, né? Entendia tamanha a proposta de Jesus que queria expandir isso a todo o povo e principalmente, né, aos poderosos. Bom, se é uma mensagem tão bonita, se isso faz tanto sentido, então, na verdade, a gente tem que universalizar isso, né? Isso tem que ser aberto a todos. E muitas vezes não é o momento, né? Hoje em dia a gente vê, passados mais de 2000 anos, o quanto ainda esses ensinamentos não são para todos. Não que não seja uma mensagem universal, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de profunda fraternidade, mas muitos ainda não estão preparados, né?
E Judas acreditava que isso seria possível, então acreditou sinceramente que estava tendo ali uma postura correta, mas ao perceber o equívoco se arrepende profundamente. Mas já era tarde, quer dizer, não era tarde, né? Poderia sim ter feito diferente, poderia ele ter remodelado a sua vida, como fez Pedro também, mas se autodestruiu. E aí a face negativa da culpa. Não soube se perdoar nem reparar o seu erro. Então, nem se perdoou, muito menos foi capaz de reparar esse erro, né? Fazendo diferente, continuando a vida, vivendo, mas profundamente transformado, como aconteceu com Pedro. Não, não foi o caso, né? Poderia ter se compensado igualmente a coletividade pela perda do mestre, procurando redimir-se do grande equívoco através da ação de fazer chegar a um grande número de pessoas a mensagem cristã. E olha que bonito, poderia ter se redimido, poderia ter recomeçado. Recomeça agora, renasce agora, refaz o caminho. Poderia, mas escolheu se autodestruir. Poderia também ter iniciado quase que imediatamente o trabalho da autotransformação, mas a culpa o paralisou por anos. Só muito tempo depois conseguiu reabilitar-se através de sucessivas encarnações. Então é interessante porque cada vez que a gente comete um equívoco desses, a lei da ação e reação, ela há de atuar. É uma lei natural da vida. Mas muitas vezes, paralisados nessa culpa, desse erro, desse momento, a gente fica várias outras vidas tentando compensar, tentando reparar, tentando se redimir, quando poderia já naquela própria vida, no dia seguinte ao cometimento daquele ato infeliz, né, refazer a história. Que na verdade é para isso que a gente está aqui, né? A culpabilidade de Pedro resultou em arrependimento que lhe serviu de degrau para expandir seus horizontes existenciais. Foi degrau para que Pedro pudesse crescer, né? Esse momento infeliz foi inclusive um impulso muito grande, e a gente vê isso em reuniões mediúnicas, mas na vida como um todo, de do quanto pessoas, mesmo extremamente culpadas, podem então refazer a vida e muitas vezes caminhar muito mais rapidamente do que aquele que foi vítima do seu próprio ato, que fica ali muitas vezes fixado nesse vitimismo e aí não é capaz de progredir na vida, e aquele ser que, tão culpado, é capaz sim de, ao perceber essa possibilidade de renovação que nos é dada sempre, fala: olha, me comprometo a não fazer mais isso. E o quanto avança um ser que se responsabiliza por fazer diferente, entende? A culpabilidade de Pedro resultou em arrependimento que lhe serviu de degrau para expandir os seus horizontes existenciais. A culpabilidade de Judas derramou-se em remorso doentio, acabando em autocondenação. Já Judas não, né? Paralisado ali, chafurdado mesmo na lama desse remorso, dessa culpa, não foi capaz de se perdoar, não foi capaz de se permitir viver o novo, fazer diferente, e acabou por se autodestruir de fato. Os chamados pecadores, os que tinham consciência da culpa descritos nas passagens do Novo Evangelho, estavam apenas vivendo experiências evolutivas. O que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas, que precisam ser recapituladas para que possamos melhorar as nossas ações. E é bonito, né? Porque muitas vezes a gente acredita que já conseguiu alcançar determinado patamar evolutivo. E como a vida é mesmo pedagógica, muitas vezes vem as provas e a gente acaba, muitas vezes, como se diz, não passando de ano, né? Não passando naquela prova. Porque a prova é exatamente essa possibilidade que a gente tem de ver, olha, aquilo que eu achava que tinha de virtude, estou percebendo aqui na prática que não tenho. E é interessante perceber que qual é, né, o entendimento da vida, está vivendo o seu grau evolutivo. Essa conduta que você teve é compatível com aquilo que você é. E que muito provavelmente, como um aluno que não passa de ano, que não passa na prova, tem que o quê? Repetir de ano. Então, a gente percebe essa pedagogia da vida de estar sempre a nos fazer evoluir, fazendo o quê?
recapitulando. Filho, então, já que você não foi capaz de passar na prova nesse momento, daqui a pouco vem uma nova prova e você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E essa lição vem sendo recapitulada, até que então a gente consiga passar. Então, veja a pedagogia bonita da vida, muitas vezes a gente não passa em determinada prova, prova da vida mesmo, né? E percebe, mas lá na frente vai vir de novo, e dessa vez eu vou ser capaz, vou dar o meu melhor e vou fazer diferente. E muitas vezes consegue, né? Mas através dessa recapitulação. E muitas vezes a gente está vivendo isso nas encarnações mesmo, né? Ou seja, muitas vezes a gente comete os mesmos erros, as mesmas atitudes há vidas e vidas. E Deus, o que Deus nos faz, né? Nos dá esse retorno de experiências. Olha, filho, vai lá e agora faz um pouquinho melhor, você dá conta. E assim a gente vem de vidas e vidas sucessivas aí para recapitular as experiências que antes a gente não soube integrar dentro de nós, fazer melhor. Tudo aquilo que nos parece negativo é apenas caminho preparatório para alcançarmos um bem maior e definitivo. Então, essas provas da vida, se bem passadas, se bem vividas, hão de fato nos levar a caminhos muito mais amenos, melhores para nós. Tudo aquilo que nos parece negativo é caminho preparatório, é prova para algo que, se a gente realmente souber extrair as lições, se responsabilizar por elas e se comprometer a dar o nosso melhor, a fazer diferente, é caminho preparatório para uma nova vida. O que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas. Então, as imperfeições são isso. Olha, ele ainda não sabe fazer isso, então vai precisar vivenciar de novo. E a gente percebe esses ciclos repetitivos na nossa própria vida, né? Então percebe, bom, me parece que isso daqui, já que está se repetindo, foi uma lição que eu não soube fazer anteriormente, foi uma prova que eu não soube lidar, foi algo que eu ainda não conquistei, que por isso agora me vem novamente para que agora eu possa fazer melhor, já mais consciente, né? Mesmo os comportamentos que acreditamos nos levar aos caminhos do mal não devem ser vistos como perdição eterna, mas somente equivocadas ações do nosso livre-arbítrio. Equivocadas ações do nosso livre-arbítrio, não um caminho do mal, né? Não devem ser vistos como perdição eterna, mas como opções equivocadas do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser experiências compensatórias e de aprimoramento a longo prazo. E é interessante perceber isso, muitas vezes a gente observa algumas atitudes, algumas condutas, algumas escolhas, e que a gente, do passado, né, principalmente, e que a gente não veja isso como perdição eterna, mas como um acontecimento que é neutro, porque pode ser tanto destrutivo e ser algo que vai nos marcar por essa vida e tantas outras de forma negativa, como pode ser um marco na nossa história de, a partir daqui, me comprometo a fazer diferente. E, gente, é isso, quão bonito é perceber alguém que se compromete em fazer diferente. Então, aquele mesmo acontecimento que a princípio foi um desvio gigantesco, muitas vezes ali a longo prazo vai se mostrar aquela pedra, né? Aquele momento mesmo decisivo da vida em que a gente dá uma guinada na vida. E muitas vezes por conta de erros muito profundos, muito graves, né? Cada culpa, cada pessoa. Cada pessoa, cada culpa. Use os erros e desacertos para o seu crescimento interior. Aprenda com as suas culpas e eleve-se para a vida maior. Em se tratando de culpa, cada qual deve fazer uma autoanálise, visto que a falta é sempre proporcional a cada consciência, cada pessoa e cada culpa. Porque o mesmo acontecimento, a depender da autopercepção, a depender do autoconhecimento da pessoa, se ele é maior ou menor, é que vai realmente ditar as consequências disso, né? Então, cada pessoa, cada culpa. O mesmo acontecimento é muito distinto, as suas consequências, porque tem ali por trás o indivíduo que está cada um de nós, né? Em um degrau evolutivo diferente. Então, é compatível com isso também. Mas que a gente analise profundamente as nossas culpas, a fim de que, ao tomar consciência delas, a gente se responsabilize e siga em frente, siga adiante, né? Só como mensagem final, pesquisando sobre os livros da Joana,
Tem esse livro Momentos de Meditação, que ele fala sobre a culpa. Ele fala: a culpa surge como forma de cartaz necessário para a libertação dos conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. É o que a gente comentou ali atrás, né? Essa autopunição inconsciente, muitas vezes, de estar tão fixado na culpa, muitas vezes ali, como esse exemplo de Judas, dado pelo Hamed, que a pessoa não se permite novas experiências, não se permite ser feliz, e além de ficar nesse conflito interior gigante, também alastra um pouco essa culpa com as pessoas ali que estão ao seu redor, né? Então não se permite ser feliz, se auto-sabota constantemente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, né? Então, muitas vezes, essa pessoa perfeccionista também é fruto dessa carga que traz inconsciente, desses erros e desses crimes ocultos, ou de um passado próximo, nas ações de extravagância ou de delinquência, naquilo que a gente viu que excedeu, né? Ou mesmo nos atos mais delinquentes, como ela comenta aqui. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. Então, a culpa tem que cessar, não é? Que a gente se responsabilize pelos nossos atos, mas que a culpa, como se diz, cada vez mais seja algo de acesso restrito, né? Diz Hamed ali na lição. Cada vez mais que a gente se autoconscientiza, se responsabiliza, essa culpa vai tendo um menor acesso, né? Um acesso restrito a nós. A existência humana é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. E é isso, né? A chave é perceber que a vida está sempre nos renovando as oportunidades, cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Cada instante, né? Eis agora o momento de mudar, eis agora o momento da gente renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas relações, cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de evolução espiritual. Interessante, né? Saber utilizá-la é desafio para a criatura que anela pela evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocardo popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Então, essas lembranças negativas provindas ali da culpa, né, como se diz, é, águas passadas não movem moinho. Então, ficar ali nessa lembrança negativa entorpece mesmo esse nosso entusiasmo, né? Para que a gente possa se liberar e fazer ações reparadoras, ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Desse modo, quem se detém nas sombrias passagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade. Então, qual é a chave, né? É sair dessa culpa, desse remorso profundo para a responsabilidade. Então, quem ainda está na culpa não descobriu a sua responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Bonito, né? Sai da forma de arrependimento e age de forma correta, edificante. Então, sai da culpa e vamos para as novas ações. Reabilita-te do erro através de novas ações que representam o teu atual estado da alma. Então, seja coerente. Se agora você sabe, tome atitudes no sentido de que essa verdade seja expressa, seja na forma das suas palavras, dos seus atos, das suas atitudes, da sua nova maneira de agir. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a consciência, porquanto importante não é a quem se faz bem ou mal, e sim a ação em si mesmo, em relação à harmonia universal. É bonito ela falar isso, porque muitas vezes a gente não vai conseguir reparar ou fazer diferente em relação a uma pessoa determinada, seja porque ela não deseja, seja porque não é mais possível, por uma série de questões. Muitas vezes a gente não vai poder fazer diferente com a mesma pessoa, mas é o que ela fala. Não é a pessoa, se a gente faz bem ou mal que importa, mas a ação. Essa sim é a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Né? Porque essa soma de novas ações, de ações edificantes, de melhores atitudes nossas, é que vai realmente, ao longo do tempo, ir sanando, né? Como essa água nova, renovada, que está ali num copo muito sujo, mas que quando surge essa água nova, renovada, né, abundante, vai aos poucos limpando esse copo, né?
A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Então, do livro Momento de Meditação, Joana de Ângeles. Então, que a gente perceba, assim, essas novas oportunidades que nos são dadas todos os dias da gente fazer diferente e que a gente saiba mesmo utilizar essas oportunidades, que é para isso que a gente está aqui, né? Muito mais para passar nessas provas da vida mesmo, mas ao perceber os nossos equívocos, os nossos erros, a gente ser capaz de ir além, de fazer diferente. Agora que eu vi, que eu seja coerente com aquilo que eu vi, né? Honrar as verdades com a prática. Agora que eu já conheço, agora que eu já sei fazer melhor, agora que eu percebi o meu equívoco, me comprometo a fazer diferente, porque tem sim responsabilidade, né? Então é isso, que a gente siga com essa culpa que edifica, com essa culpa que transforma, com essa culpa que nos traz a responsabilidade, nos mobiliza para ações diferentes e que ao longo do tempo vai sendo cada vez mais erradicada de dentro de nós, não é? Então, uma boa semana, eu espero que tenha sido útil e sou muito grata por esse momento, por repartir essa oportunidade que tenho também com vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um e uma boa quarta-feira e uma boa semana para todo mundo.